porque o líder é tão importante, tão relevante. A gente precisa ter voz também. Eu não vou ficar falando, né, do P&L, do resultado da empresa, porque quem tem que falar disso é finanças. Eu não vou ficar falando da estratégia de canais, porque quem tem que falar disso é o comercial. Eu não vou falar da estratégia de lançamento de produto, porque quem tem que falar disso é o marketing. Então, por que eu acho que os líderes têm que falar mais do que eu, né, sobre a estratégia de RH? Então, eu acho que isso é uma certa armadilha que eu tenho visto a gente caindo um pouco, sabe? A gente precisa ter coragem, né, precisa ter a competência de falar, gente, olha, quem manda aqui também, né, na agenda de pessoas sou eu. Oi, turma, sejam bem-vindos. Hoje eu e o Gedson estamos aqui com a Daniele Arraes, que tem uma carreira muito bacana em recursos humanos. Trabalhou em vários setores diferentes, trabalhou em B2C, em B2B, empresa multinacional, empresa familiar, empresa de produto, empresa de serviço, e criou uma cadeira de RH regional numa empresa que não tinha esse papel. Então, o que tem de comum aqui é transformação cultural para mim, né? Muita mudança e muito posicionamento estratégico da RH nessas empresas. A gente vai ouvir sobre alguns desses casos. Fala, Gedson. Não, enfim, com essa abertura, sorrindo, com essa abertura da Daniele é bacana, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre o quão interessante, né? E quanto se... Gestão de mudança é quase teu sobrenome, né, Daniele? Então, assim... olha, acho que eu vou adotar isso agora. Ou de nome, né? Porque é bem Daniele bacana. Mudança Raiz. Exato. Exato. E hoje ela está na JDE Peet's, que é uma indústria e comércio de café, e tem várias marcas bacanas, com certeza você consome alguma delas. Ou Pilão ou Lorna. Sim, né? Café do Ponto. Café do Ponto. Estamos aí com um cafezinho para cada xícara. Né? É, isso aí. Boa, boa. Você também se reportou para o negócio, em outro momento se reportou para a RH. Então tem um monte de coisa bacana aqui para a gente explorar ao longo da sua carreira. Vamos falar primeiro sobre a posição que você assumiu regional América Latina no passado, e essa cadeira não existia, teve que ser criada. Então, obviamente, aqui tem vários obstáculos que precisaram ser superados, né? Sim. Bom, obrigada, né, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, realmente, esse episódio foi muito interessante. Foi na época que eu trabalhei, né, nessa empresa familiar. Foi a missão que eu tive antes agora da JDE. Uma empresa centenária que está num negócio apaixonante também em alimentos, né? Apuratos, o nome da empresa. E realmente, assim, nunca tinha trabalhado numa empresa familiar. Estava passando por um momento de transformação, né? Super interessante, em que havia tido uma mudança na governança aqui da América Latina. E aí uma pessoa que eu conheci na época que eu trabalhei na Philips, abriu, então, né, inaugurou esse novo momento aí da América Latina com uma missão de fazer com que o negócio pudesse escalar ainda mais, pudesse se transformar culturalmente também, né, já falando um pouquinho de mudança. Sempre foi uma região bem sucedida, porém precisava dar aquele passo além, né, dar aquele salto qualitativo. Então, na época, né, o líder que me convidou para inaugurar essa cadeira e criá-la, me trouxe esse desafio, o que eu achei fascinante, né? Quem não quer vivenciar algo assim do zero, de construir... Bom, talvez alguns não queiram, né? Mas eu gosto bastante. Acho que é muito bom você poder deixar o seu legado, trazer a sua marca e poder, de fato, participar de algo assim tão icônico, né? Como criar uma cadeira. Então, a gente começou, né, juntos nessa missão de realmente fazer com que as pessoas entendessem e fossem convencidas, né, ali de que fazia sentido criar uma liderança de pessoas e organização para que a gente pudesse avançar ainda mais. Agora, fácil não é. A Apuratos é uma empresa que tem normalmente a característica de uma fidelidade, né, das pessoas muito grande, uma paixão, uma longevidade, né? E aí, imagina, chego eu, né, do nada, gente, olha, prazer, não sei nada do negócio e estou aqui para
vocês de que vocês precisam de mim. Ótimo, né? Olha o pitch. Pitch ótimo, né? Boa maneira de colocar. Meu nome é Daniele, sejam bem-vindos. Só para deixar claro para todo mundo. Só para deixar claro, né? Eu também entendo, eu também sei que é assim. Estou aqui conhecendo e ainda vou precisar, né, até aquele momento, os RHs dos diversos países reportavam para o líder do país, o líder de negócio do país. E assim continuaram, né? Sim. Eles continuaram reportando. Então, outra coisa é que você não tinha equipe também, formalmente, né? não tinha equipe, né? E estava ali para mexer na vida de todo mundo, para bagunçar um pouquinho o coreto, né? E, enfim, entender ali como que o RH poderia, de fato, participar e ter uma atuação, né? E, bom, acho que quando a gente começa a entender a jornada de transformação, pode parecer um bordão, mas tudo começa pelas pessoas, né? Isso é verdade, não poderia falar nada diferente disso. Se a gente queria, de fato, fazer com que o negócio se multiplicasse de uma maneira diferenciada, que a gente enxergasse novas oportunidades, a gente precisava entender ali quais eram os elementos da cultura, o que de fato poderia nos levar para esse novo lugar. Então, começamos ali, né, a entender as características da liderança, fazer algumas mudanças ali na maneira como a gente estava organizado, tornar a decisão mais ágil, e aí você começa ali, né, a causar alguns incômodos, o que é natural. Vamos mudar algumas linhas de reporte, vamos criar alguns clusters, vamos entender se os perfis que a gente tem, de fato, são os perfis que vão trazer esses novos ingredientes para a receita, né, aproveitando que a gente trabalhava lá com receitas, então, né, dá para fazer essa analogia super bem. E trazer um pouco aí essa bagunça ali pro que estava acontecendo. Enfim, foi uma jornada muito interessante, né, de, assim, vários desafios diferentes, né? Eu tinha pessoas ali que já estavam na empresa há 25 anos, que tinham uma visão de RH realmente, assim, mais ali do básico, né, de pagar as pessoas, de garantir que os benefícios estavam ok, enfim, fazer ali o arroz com feijão, né? Mas, na verdade, a empresa fazia receitas muito elaboradas e muito sofisticadas, né? Pensando no negócio. Então, por que não também ter um RH sofisticado? E começamos a criar, por exemplo, uma agenda, né, de longo prazo, entender, bom, transformação digital, né? E-commerce, por exemplo, que era algo que a empresa queria se fortalecer, inaugurar, né? Apesar de ser uma empresa B2B, também tinha muita oportunidade em e-commerce, tinha muita oportunidade de desbravar, né, novos canais, de equilibrar melhor também a presença ali nas regiões, né, explorar alguns países que eventualmente ainda estavam muito pequenos e que apresentavam muitas oportunidades. E quando você começa a ver as oportunidades de negócio, você naturalmente, né, pensa ali como que as pessoas vão se posicionar e vão trazer isso. Então, assim, foram 2-3 anos olhando, né, a liderança, olhando os capabilities, trazendo uma agenda realmente de construção de competências, né, de colaboração. Então, nessas horas a gente tem um dilema importante, que você está falando de transformação, você falou de competências, as competências que deram certo até aquele momento, mas você precisava mudar para alcançar outro patamar. E aí você falou de comércio eletrônico e outras coisas. E a gente tem um dilema, tanto o negócio como o RH, de ou comprar ou desenvolver as competências, né? E aí, qual é a fórmula do sucesso? Olha, a fórmula, na verdade, é o equilíbrio, na minha visão. É importante que a gente entenda que tem algumas coisas que, eventualmente, você vai precisar acelerar e você não tem hoje presente, então você não tem que ter medo de comprar, né? Comprar bem, né? Comprar direito. Claro, cuidar para que essa compra ela seja bem sucedida, né? Porque não é só comprar, é também você trazer e de fato fazer, né, com que aquela... Inserir no status quo. Exatamente, né? aquela peça se encaixe bem, né? Que Como dê samba. Como é que faz isso? Como é que garante a integração de pessoas novas? Olha, isso é muito interessante, né? E hoje em dia até tem um KPI, né? Um indicador que muitas empresas estão começando a olhar, que, enfim, o nome em inglês é bad hires, né? Ou seja, quando você faz a contratação errada. E na minha visão isso tem muito a ver com muitas vezes a gente não conseguir cuidar bem dessa chegada, claro, né? O primeiro ano de um profissional na empresa é muito importante, sobretudo quando ele está vindo de fora, né? Sim, então, muita gente peca ali de fazer aquela sedução, né? Aquele convencimento maravilhoso, venha trabalhar comigo que vai fazer sentido para você. E depois a gente esquece a importância, né, de fazer com que, né, aterrize bem.
E a organização receba direitinho essa pessoa. Exatamente. Então, o bad hire, o bad se aplica não apenas à pessoa que talvez você tenha contratado erradamente, mas se aplica ao processo, né? Com Na certeza, chegada. com É certeza, isso. exatamente. Nós erramos. Então... Eu acho que é mais sobre Na processo do que condução sobre do pessoas, né? então, Porque a se gente, você na verdade, se tem que fazer dedicou uma... a conquistar tanto esse candidato e convencê-lo a aceitar... A frustração pode ser gigantesca, né? Porra, Depois, em certos porque... casos também tem a coisa da empresa se iludindo também, né? A gente quer transformar, Tem mas de a gente tudo não um quer pouco. transformar tanto assim, né? Aí você vai e traz um executivo, aí na hora que ele começa a fazer o que ele foi contratado para fazer, aí O incomoda. sistema expurga. Exatamente, isso. É mais forte, né? Porque às vezes... Sim, acho que a gente já viu essa história acontecendo algumas vezes, né? Mas acho que, assim, nesses momentos, o que eu penso é que, assim, o trabalho de RH se torna ainda mais relevante, porque a gente tem que voltar lá a todo momento para o propósito. Mas por que a gente fez isso, né? A gente está querendo alcançar o quê? Então, assim, nós fizemos um acordo, né? Vamos lembrar do nosso acordo e vamos preparar, né? Vamos fazer de tudo. Acho que, assim, mapear o que pode dar errado, né? E não ter medo de... assumir, olha, eventualmente aqui pode ter uma armadilha, essa área talvez vai ser um pouco mais resistente, aqui a gente tem um potencial problema, né? Então, assim, preparar o ambiente é algo que pouca gente faz, né? E aí, claro, as empresas fazem seus manuais de onboarding, de integração, né? Tem que fazer os treinamentos obrigatórios, tem que fazer visita a campo, tem que ter as reuniões de integração. Isso, digamos assim, é o básico, né? E que precisa ser feito, né? Vamos deixar claro, mas muita gente deixa de fazer. Mas, assim, é cuidar daquela jornada durante todo o primeiro ano. É fundamental, porque é nesse momento que o profissional também vai decidir se ele quer dar o melhor dele ou não, né? E deixar muito claro os papéis e responsabilidades, como o que você faz cruza com as demais áreas, né? Quem pode ser um mentor, né? Que vai te ajudar ali a entender a cultura, quem são os stakeholders que vão fazer parte do seu dia a dia na tomada de decisão, quais são os possíveis pontos de resistência. Você Limites. tá falando bastante do suporte que a gente dá para a pessoa que está chegando. E o ecossistema, como é que você com certeza. E mexe voltando, no ecossistema para o ecossistema receber a pessoa? Eu acho que esse alinhamento de expectativa, né, Marcelo, ele é fundamental, sabe? Então, assim, eu gosto muito, quando é possível, também de fazer com que outras áreas participem do processo, né, tanto de seleção quanto de chegada. Então, você fazer essa cruzada, né, de responsabilidade e deixar muito claro ali no coletivo qual é a importância do sucesso desse profissional ou dessa nova equipe, né, para o sucesso da organização. Então, assim, você trazer alguém que não é da área-chave, né, para ser responsável também pelo sucesso daquele profissional, você fazer com que ele participe do processo decisório, né, ele ou ela, enfim, criar momentos ali, né, muitas empresas hoje fazem algumas jornadas também voltadas para o líder, em que ele tem momentos críticos, né? Momentos-chave ali que vão até 6 meses, 1 ano de alinhar, né, as expectativas, de fazer as metas, né, juntas. E aí esse profissional que está ali recebendo, né, ele precisa de fato ter essa consciência também, então, senão vai expurgar. Não, ótimo. E vamos continuar. Então, eu não vou tirar o pé do acelerador aqui, vou continuar perguntando coisas de Vamos lá, vamos fazer esse ping-pong aqui que tá. Então, vou colocar na berlinda mais uma vez. Você já se reportou para o RH e você já se reportou para o negócio. Quais são as diferenças? Olha, isso é muito interessante. E aí a gente também cria as nossas preferências, né? Eu não tenho medo de dizer a minha preferência é reportar para o negócio, tá? Por quê? O público de RH estremeceu agora na audiência aqui. Mas assim, na verdade, o que acontece, né? Linhas de reporte servem para a gente organizar como que a companhia, né, a empresa vai funcionar. Aquilo ali é um guia, né, sobre processo decisório, sobre papéis e responsabilidades. Você precisa ter a inteligência de navegar. Nenhuma empresa hoje... Aliás, deixa eu refrasear. A grande maioria das empresas hoje tem estruturas extremamente matriciais. Então, você eu tem lá... Eu sou super crítico das estruturas matriciais. Deixa comigo essa parte agora. Não, tudo bem. Mas você assim... reporta para 2, na verdade, você não reporta para ninguém. Assim, então, você precisa ter claro ali quem é que vai, de fato, te avaliar. E eu trabalhei em alguns lugares onde eu eliminei reportes matriciais. Olha, interessante. Consegui fazer isso. Olha, você...
realmente é alguém que consegue fazer mudanças drásticas, né? Mas... Enfim. Marcelo Mudança Nóbrega, né? Também. Pois é, Marcelo Mudança Nóbrega. Eu acho que hoje é difícil fugir disso, porque esse é o modelo que está aí, né? Ainda que você, às vezes, consiga eliminar, no dia a dia, você precisa trabalhar com várias outras áreas, né? Isso é fato. Quando você está em empresas multinacionais, então, é bem difícil você fugir das estruturas matriciais. Eu, particularmente, não tenho problemas com as estruturas matriciais. Agora, o investimento que você tem que fazer no alinhamento, na comunicação, né? E, de fato, assim, se preocupar e se perguntar o tempo todo se você está deixando alguém de fora... É um investimento de energia importante, né? E isso eu tomei até como lema de vida para mim. Tem alguém que precisa saber disso, que não está envolvido, que pode eventualmente depois virar um problema, né? Ou se incomodar, ou ser um blocker, né? Para alguma coisa que eu preciso fazer. Então, talvez o meu jeito de lidar com isso, Marcelo, não foi eliminando, mas assim, né, adotando alguns lemas de vida. Até porque eu acredito, né, que a comunicação, de fato, pode eliminar muitos problemas. Mas voltando, por que eu prefiro reportar para o negócio? Porque o RH que trabalha para RH tende, né, a não dar certo, né? Porque a gente acaba ficando com uma agenda política, uma agenda de poder que se torna mais relevante do que o valor que você gera para o negócio. Em si mesmado. Então, eu particularmente prefiro assim, porque o tempo todo você está se autocriticando, né, no sentido positivo da palavra, o que eu estou fazendo faz sentido, como é que eu ou eu estou fazendo valor? Por apego. Eu estou fazendo porque, eu quero eventualmente, né, preencher o meu ego aqui Vaidade, e né? achar que eu tô, nossa senhora, criando o projeto fez assim, de RH. Deu certo Exatamente. em outros lugares, ou você gosta de fazer, é muito hábil naquilo, mas às vezes isso não é o que o negócio precisa. Eu, por exemplo, né, costumo causar este incômodo, né, permanentemente nas minhas equipes, falar, gente, mas por que a gente está fazendo isso? Claro. Faz sentido? Será que a gente precisa fazer tanta coisa? Mas não pela quantidade de projetos, né, porque acho que isso aí depende do momento que você está. Eventualmente tem momentos que você precisa realmente lançar, né, várias frentes que fazem sentido, mas é aquela coisa, a gente está apegado ou a gente realmente está fazendo alguma coisa porque faz sentido, porque vai agregar de fato, né, para a prioridade estratégica. Então eu acho que quando a gente reporta para o negócio, essa dimensão ela fica muito viva, sabe? Fica realmente ali o tempo todo percorrendo a tua veia. Evidencia o trabalho, né? Você fica exposta também, né? E quando você está numa área que é conhecida por ser uma área de suporte, né? Você tem algumas crises, né, de identidade, às vezes a tua autoestima é mais baixa, né? Ou você acha que você é facilmente dispensável. E aí você também se questiona, né? Eu sou uma área de suporte, mas eu sou uma área de suporte para quê? Eu sou uma área que é caminho, né? Eu sou uma área que está ali para construir pontes, que estou ali para ajudar o negócio a ser bem sucedido. Agora, se eu não existir mais, o que pode acontecer? Então, poxa, se eu quero existir, eu tenho que ser relevante, eu tenho que fazer alguma coisa que realmente faça sentido. Qual é a falta que vai fazer se a empresa tirar o departamento de RH nesse momento? Exato, a gente tem que se perguntar sobre isso o tempo todo. E não dá para dizer que o negócio é feito por pessoas apenas, tem que mostrar como, né? Não, tem processo, e tem como é que a gente ajuda isso, como é que a gente tudo. alavanca isso. Porque tem também... Quais são os indicadores que a gente mexe? Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Tem uma linha no mercado, tem coisas, empresas modernas que resolveram também não ter RH, né? Tem empresas que tiraram RH. Tiveram péssimas experiências com RH antes, eu vou dizer. Eu acho, mas assim, eu acho bastante complicado, mas eu conheço empresas e estruturas, não, aqui não tem RH. Todos somos RH. Todos os líderes de negócio são RH. Não, e se a gente for pensar em como as empresas nascem, mas aí você tem uma pessoa de RH para ajudar esse líder a ser um bom líder, né, e fazer um bom RH. Verdade. Mas até quando a gente olha, por exemplo, negócios familiares, né, que, enfim, aqui no Brasil, né, acho que a economia gira muito também em torno disso. Muitas empresas nascem ali, claro, né,
Imagina, se ele vai pensar, não, vou criar uma empresa agora, vou trazer uma pessoa de RH. Não funciona assim, a gente sabe, né? E às vezes até demora, né? Muitas vezes o financeiro, ele faz um pouco de RH, né? Ou o dono faz um pouco de RH. E aí depois, naturalmente, as coisas vão ganhando outra dimensão. Mas não é a primeira coisa que você traz, né? Embora o tempo todo você tenha temas de pessoas ali permeando. Mas sabe o que é? Então, tem esse movimento, não tem a menor dúvida que existe esse movimento, mas também eu vendo nas empresas de tecnologia, as mais recentes, mais novas e pequenas ainda, já tem essa preocupação de ter pessoas, né, de RH. Então, esse mundo da nova economia, essas empresas de tecnologia, elas têm essa pegada diferente. De pequenininha, 50 pessoas, já tem um RH. Já tem, é verdade. Acho que, como você falou bem, na nova economia, acho que isso fica, de fato, mais ali premente, né? Eu acho que a cabeça toda é diferente, na verdade, né? Porque são empreendedores, tem tecnologia, é outro chip, exatamente, é isso. E aí já tem também um RH com uma posição relevante. Sim. Como é que o RH, então, conquista esse espaço? O que o RH tem que fazer, tem que mostrar? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu me pergunto muito, assim, sobre isso. E o tempo todo, assim, com a visão, né, que as pessoas estão criando, o que elas pensam, né, qual a opinião. E, claro, né, com os meus pares e tudo, eu estou o tempo todo ali. Eu acho que eu, particularmente, né, como eu falei para vocês, tenho essa autocrítica, né, constante, com o meu time também, porque eu quero que a gente faça realmente o melhor. Acho que durante um tempo, né, houve esse debate assim, muito forte, né, o RH precisa entender de negócio, com certeza precisa entender de negócio. Agora, o RH precisa falar também da sua agenda estratégica, né? E aí eu vejo um fenômeno que às vezes acontece com a gente também, que tem acontecido muito, não sei qual é a tua opinião, Marcelo, e a tua, Gederson, da gente jogar tudo que é de RH em cima do líder, né? E aí, não, porque o líder tem que se O RH terceirizando as suas responsabilidades para os líderes, para pessoas em posição de liderança. Assim, acho que trazer a liderança para o foco, claro que é super importante, super necessário, porque quem mais afeta a vida ali de um funcionário, de um associado, de um colaborador, como a gente queira chamar, o líder tem uma responsabilidade grande. Só que eu acho que a gente começou a cruzar um limite ali um pouco perigoso, né? E eu tenho conversado muito isso com as minhas equipes. A gente não tem que ter vergonha, ou a gente não tem que como que fala? Se colocar, né, por trás da cortina, porque o líder é tão importante, tão relevante. A gente precisa ter voz também. Eu não vou ficar falando, né, do P&L, do resultado da empresa, porque quem tem que falar disso é finanças. Eu não vou ficar falando da estratégia de canais, porque quem tem que falar disso é o comercial. Eu não vou falar da estratégia de lançamento de produto, porque quem tem que falar disso é o marketing. Então, por que eu acho que os líderes têm que falar mais do que eu, né, sobre a estratégia de RH. Então, eu acho que isso é uma certa armadilha que eu tenho visto a gente caindo um pouco, sabe? A gente precisa ter coragem, né, precisa ter a competência de falar, gente, olha, quem manda aqui também, né, na agenda de pessoas sou eu, né? Claro, tô falando aqui, né, de um jeito mais de brincadeira, né, quem manda aqui sou eu, no sentido de assim, cara, eu entendo de agenda de pessoas. Você é a referência. Exatamente, assim, você entende de... Vai falar de engajamento, quem tem que falar sou eu. Vai falar de cultura, quem tem que falar sou eu. Né? É óbvio que eu estou falando de coisas que permeiam a organização, que está presente em todas as áreas. Né? A gente está falando do universo completo de uma empresa. Agora, quem tem competência, quem tem conhecimento, é o RH. Então, RHs, falem das suas áreas. Não tenham medo de falar do que vocês entendem. Exatamente. Porque muitas vezes dá um passo atrás e deixa os outros falarem. Não, e fala um monte de bobagem, né? Aí você tem que entrar e falar, não, você tá errado, não é assim. Tem que ter coragem para fazer isso. Só que é uma confusão, né? Porque assim, do mesmo ponto que você tem que entender de marketing, você tem que entender do P&L, você tem que saber canais de distribuição, você tem que conhecer. Sim. Mas uma coisa é você ter autoridade e na hora da decisão,
cada um no seu quadrado, né? Eu tenho que entender da estratégia do negócio justamente para trazer soluções relevantes, né? Agora, dentro de cultura, por exemplo, né, eu entender, se a gente vai ter 5 anos em que o nosso grande foco vai ser conquistar nossos canais, então na minha estratégia de cultura, de construção de competências, de desenvolvimento de liderança, eu vou ter que... As metas, exatamente, a avaliação das pessoas. Trazer esse ingrediente, né, para minha estratégia. A remuneração muda também. Exatamente. Agora, quem sabe falar de remuneração sou eu. Isso. Né? Quem vai definir como essa estratégia vai ser entregue é o RH, não é o marketing. A gente vai fazer uma aliança, a gente vai conversar e vai definir. Agora, eu tenho essa competência. Né? Então, para mim, é assim que o RH se torna relevante. É isso aí, legal. E na hora que a gente fala de finanças, a autoridade é o CFO. Na hora que a gente fala de canais, é a pessoa de vendas. E na hora que fala desses processos de gente, é o RH. E tem que ocupar esse espaço em vez de terceirizar para os outros. Isso é uma armadilha, na verdade. Exatamente. E que muita gente cai. E hoje o que está acontecendo e está sendo muito debatido também é a fadiga do líder, né? Ou seja, a gente está colocando talvez tanta coisa ali no papel da liderança que o líder está tendo burnout, ele está tendo dificuldade de lidar com tantas coisas, né? A gente precisa também ter essa sensibilidade, né? De entender, puxa, será que a gente está realmente apoiando esse líder a dar o seu melhor? Ou a gente está enchendo tanto, né, o prato dele que ele não sabe mais para onde vai, né? E várias pessoas já começam a não querer cargos de gestão, né? Exatamente. Então, assim, agora a gente eu quero ser um líder técnico, fenômeno, né, acontecendo. E por que isso acontece, né? Por isso. Tipo assim, por que eu vou pegar mais coisas que eu não tenho capacidade ou não tenho reforço para me ajudar nessa trajetória? Eu não quero, deixa eu ficar no meu aqui, deixa eu ficar na minha zona de conforto, onde eu sei fazer. Você vamos embora, né? Que eu penso que, assim, esse medo ou essa... Não sei se poderia chamar de medo, talvez em alguns casos sim, mas esse não desejo de virar líder, eu acho que ele já existia, tá? Em algumas pessoas. Agora ele está se potencializando porque tem outras questões também importantes acontecendo. E é aceitável dizer que você não quer, né? Exato. As pessoas tinham vergonha. Recentemente não era. Não eram valorizadas. Tinha que ter ambição de carreira, né? Exatamente, tinha que ter ambição. Eu acho que assim, você também pode ter diferentes ambições, né? E outra, hoje a gente tem muito mais voz, né? As pessoas estão falando mais sobre isso, a gente está abrindo as caixas de Pandora. Exatamente, bem-estar, saúde, carreira, assuntos familiares e tal, a gente está trazendo isso para a mesa com muito mais frequência e conforto do que tinha no passado. Porque, por exemplo, eu penso em mim, né? No caso, a gente sabe que a liderança feminina, né, também é sempre algo que esteve na mesa. Quantas vezes eu mesma tive esse dilema, né, na minha vida? Quanto mais eu eventualmente investir na minha carreira, talvez eu possa ter que fazer escolha, né? Eu vou querer ser mãe, eu vou querer ter uma família. Isso, muitas mulheres pensam nisso, né? Em vários momentos. Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina que vai fazer 12 e o Rafa de 7. Eu demorei quase 5 anos, né, para ter o Rafa, porque justamente eu fiquei pensando, isso vai desacelerar minha carreira, o que isso vai significar para mim, né? Então esse dilema não é novo. Esse dilema é antigo. Ontem mesmo, né, eu estava numa conferência de RH e um dos painéis que a gente fez foi esse, né? Não quero ser líder, era o título do painel. E aí a pessoa que estava no painel, interagindo com a audiência, perguntou, tem alguém aqui que não quer ser líder? E uma menina, né, uma moça, enfim, jovem, há menos tempo do que eu, né, porque eu também sou jovem, só que sou há mais tempo. Uma moça, né, jovem há menos tempo, ela falou, não quero, porque eu tenho medo do que isso pode trazer de consequências para minha vida familiar, se eu vou conseguir, né, alcançar. Então, você vê, os dilemas, eles não são de agora, eles são, né, vêm de muito tempo. Só que agora a gente tem outros elementos na mesa. E, enfim, acho que a gente também, como RH, precisa entender esses fenômenos, também, né? Essa moça pode mudar de ideia daqui a pouco e resolver Exato, ser líder. Exatamente. E tá valendo, e tá legal, tudo bem, né? Não quero ser líder hoje. Mas neste momento, e pode acontecer o contrário. Eu sou líder e, não quero mais ser líder. Dá para eu ir para uma posição de contribuidor individual? Tá então, bem. As empresas eu tive um caso agora, recentemente, isso também uma conversa sobre isso, né? Uma pessoa quero dar uma que está repensando. Quero fazer outras coisas. Não sei se eu quero ser gestor, quero mas... focar um pouco mais nessa área técnica aqui, porque gostei desse negócio. Ou não quero ser líder, eu não quero neste momento nesta estrutura, né? Ou nessa empresa, e depois muda de empresa e é outro empregador. A outra coisa é mudar de empresa, mudar de empregador com mais frequência hoje em dia também do que no passado também, né? Também é mais... O movimento é acelerado, né? Como tudo é acelerado, né? Faz parte do plano de mudança, inclusive, né? As pessoas
necessitam disso, né? Eu acho que a gente está quebrando vários paradigmas, né? Essa questão de que você precisa eventualmente ser fiel a uma linha de atuação, você precisa estar numa indústria só, ou você estando numa relação ali com uma organização, você não pode fazer outras coisas. Claro, existem questões às vezes contratuais, né? Conflitos de interesse, coisas que você obviamente precisa, né, eticamente entender o que pode ali cruzar alguns limites, mas você, nossa, hoje tem um portfólio, né? Você, inclusive, né, já tem aí uma parceria sobre isso, né, com o Tepperman, né, falando dessa questão da anticarreira, de você ter um portfólio, de você ter a carreira pente, né? Vocês falam também sobre isso. E que é algo, assim, super presente. E dias atrás a gente conversou com uma profissional sobre isso, que ela disse que passou a carreira dela toda sendo vista como uma pessoa que não tinha objetivo, que era confusa, que fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ela era tida como um problema, né? Porque tinha uma formação técnica, mas atuava numa área comercial e agora estava trabalhando com ONGs. E hoje as empresas estão valorizando isso, né? As empresas estão valorizando também esse profissional com várias expertises, com várias... Trabalhou em B2B, em B2C, em várias indústrias, fazendo várias coisas. Então isso é uma pessoa curiosa e não decidida. Vamos citar o Joseph Tepperman, o livro dele, Anticarreira, vale a pena dar uma olhada. Tá? Boa. Não, eu acho que isso é interessante também quando a gente pensa no papel de RH, né? Será que a gente está conseguindo navegar, até nós como função de RH também, essa onda do futuro do trabalho, do mercado mudando completamente, da gente tendo que repensar hoje a questão das carreiras, né? A gente está falando muito mais de navegação hoje do que trilha, né? Aliás, eu nunca gostei muito desse conceito de trilha de carreira, porque cria também uma relação meio estranha, né? Aquela coisa, cadê meu plano de carreira? Enfim, isso, gente, pelo amor de Deus, né? Isso já morreu há muito tempo, não é mais assim, né? Aquela coisa, eu tô aqui, o que você tem para mim? Não. Primeiro que quem pensa assim como profissional, realmente, né, precisa totalmente se reconstruir, se ressignificar. A outra são as empresas também entendendo as redes, né, os horizontes, a navegação, quais são as experiências críticas que você pode ter, a gente desapegar também das estruturas clássicas. Claro, tem os funcionamentos, né, das empresas, mas assim, por que a gente não pode ousar mais? E lembrando que nós em RH somos experts, né, também no tema carreira, a gente precisa também ter essa coragem de trazer para a organização proposições, novos modelos, né? Enxergar os talentos no seu todo, né? Parar de ter aquela visão clássica de que, eventualmente, um currículo que chega de uma pessoa que passou, sei lá, 3, 4 anos em cada empresa, esse profissional não sabe o que quer, esse profissional não tem consistência, né? Puxa, vamos virar página, não vai ficar muito tempo aqui nessa cadeira. Acho que assim, a gente precisa entender as histórias, entender os ciclos, né? Entender, enfim, o que isso me diz, né? Ir além ali do óbvio. Isso tudo que você está dizendo são inputs para o planejamento estratégico do RH. Com certeza. O que está acontecendo no mundo, né? Quais são as tendências aí de comportamento, geopolítico, economia, demografia, ESG, né? Exatamente. Tudo. Isso é tudo input para a gente levar em consideração na hora que a gente está pensando. Tudo está envolvido. Isso é pensar de forma estratégica, exatamente. Não é que você vai fazer tudo, mas você vai olhar, monitorar, tá avaliar e o que é relevante para a gente, como é que a gente explora isso ou se adapta de maneira reativa. Olha tudo e mergulha no teu negócio. Exatamente, traz para o teu negócio, traz para o RH. E você fez referência a redes, né? Então eu vou também chamar aqui para redes colaborativas. A gente tem 2 episódios sobre isso aqui legal. Também, que são bem bacanas. Tema com o Miguel. Super interessante. E um caso de uso muito legal também. E a outra coisa que você falou também das carreiras, né? Que não tem mais trilha. Aliás, eu nunca gostei também desse negócio de trilha, né? Desde molequinho. Não gosto que queiram me colocar numa trilha, numa caixinha, né? E é assim que tem que ser. Não. Fala que é assim que tem que ser, que eu vou fazer diferente. Assim, já quebrou, né? Já quebrou. Né? É gatilho para eu me comportar mal. Perdeu o Marcelo. Perdeu, nossa. E aí tem, né? Tá surgindo aí também dentro do RH os marketplaces internos de talentos, né? Para alavancar isso, né? Para as pessoas buscarem posições, projetos que vão dar desenvolvimento para ela interessantes, ou momentos interessantes. Sim. E é temporário, né? Sim. Nossa, eu acho isso incrível, porque
Enfim, outro termo que eu não gosto muito é retenção, né? Sempre detestei esse termo. Retenção. Mas quando você pensa, por exemplo, em perenidade, né, em longevidade, em manter um profissional constantemente desafiado e querendo dar o seu melhor, eu acho que isso é sensacional. É uma ferramenta, assim, muito poderosa e que só tem ganho, né? Porque o profissional, ele pode sentir que ali vale a pena estar, né? Porque eventualmente ele vai encontrar tantos desafios novos, que pode ser um projeto, que pode ser, né, uma missão de curto prazo, ou que pode ser, por exemplo, uma mudança radical de carreira, se desafiar contra coisa dentro de um ambiente que ele já conhece. Olha, que é uma coisa melhor do que isso, tem tudo para dar certo, né? Claro, se você também dá os meios. E para a empresa, que pode aproveitar ali plenamente as potencialidades dos seus profissionais. A gente falou um pouquinho, né, de mudar de empregador, né? Mas na verdade é que você pode fazer isso dentro da própria empresa, né? Exato. Você pode buscar desafios dentro da própria empresa. Dá para fazer. Com certeza. Independente de tamanho, inclusive, muitas vezes, né? Pode ser uma empresa pequena, mas você pode brigar de departamento, de projetos, de equipe, de produto. Só não fica esperando, né? Verdade. Você que tem que se colocar também. Isso. E, olha, eu gostaria de experimentar. Eu gostaria de poder fazer esse movimento. Você sabe que eu acho que tem uma dupla responsabilidade, também, né? Porque tem muitos concordo. profissionais que têm esse desejo, mas que não conseguem, de fato, fazer acontecer, porque aí, voltando para o papel de RH, a gente também não põe intencionalidade nisso, né? A gente escreve lá nos planos de sucessão, nos planos de desenvolvimento, os famosos PDIs, né? Que, puxa, acho que 99% dos casos acabam não acontecendo, não funcionando, porque a gente acaba não trazendo a relevância correta para isso, né? E acho que nesse sentido, uma grande oportunidade que eu vejo como a área de RH, da gente protagonizar mais isso, desafiar mais a organização, de falar, puxa, mas nós pusemos isso aqui no papel por uma razão, né? Vamos fazer, de fato, um monitoramento do que a gente colocou lá como possíveis caminhos, ações de desenvolvimento. Poxa, vamos parar de deixar isso no papel, porque o profissional muitas vezes está ali, sabe, com aquela fome de se desafiar, de querer outras coisas, e passa 2, 3, 4, 5 anos, não acontece. Aí você vai lá, né, teus indicadores de turnover, a gente não sabe aqui manter as pessoas, a gente não sabe, né? Exato, porque a gente não está unindo forças, né, e fazendo o nosso papel acontecer na prática, para que o que a gente estimula tanto dos profissionais, de fato, se concretizar. Quantas histórias a gente já viu sobre isso, né, nas organizações? E aí, quando a gente vai fazer a famosa entrevista de saída, né, para saber por que aconteceu aquilo, a gente se depara, puxa vida, né, a pessoa estava já há 3 anos nas conversas formais, né, de feedback, de planejamento de carreira, falando sobre isso, e nós não fizemos nada, né? Líder, claro, né, tem ali uma responsabilidade, mas nós, como RH, se essa matéria é nossa, às vezes a gente dá mais valor ou dá mais investimento do nosso tempo em lançar um projeto novo do que cuidar dentro de casa, cuidar, né? Para que os processos que estão aí mega estabelecidos, que a gente faz as campanhas todo ano, do pessoal, né? Vamos fazer o ciclo de RH, fica monitorando lá o percentual de quantas pessoas já preencheram a autoavaliação, quantos líderes já concluíram. A gente foca no sistema, no processo, e depois a gente não faz nada com aquilo. Vamos fechar, Dani, com algumas recomendações suas para profissionais de recursos humanos, para eles terem carreiras bacanas. Como é que se prepara, o que tem que estudar, o que tem que fazer, qual é a atitude? Fala um pouquinho disso. Legal, pergunta muito boa. Olha, acho que primeiro, assim, é importante abrir a cabeça, né? Tentar acumular o máximo de experiências críticas, né, que você puder. Eu vejo algumas pessoas muito apegadas, né? Quero fazer só o filé, né? Na visão, né, de muitas pessoas, eu quero ser HRBP. Eu amo ser HRBP, né? É muito gostoso, é muito bom. Agora, para você ser um bom HRBP, você precisa conhecer os processos, você precisa saber como entregar bem as soluções, você precisa conhecer os sistemas,
você precisa conhecer as matérias ali que a gente chama muitas vezes dos centros de expertise, né? Recrutamento e seleção, talentos, né? E desenvolvimento de carreira, treinamento e desenvolvimento. Então, assim, tenta expandir os seus horizontes, né? Isso falando de RH. E vai fundo, né? Não seja um profissional raso. Então, assim, vai fundo, conheça as tendências, estude a sua organização, conheça o negócio, né? E principalmente acompanhar as tendências atuais. A gente falou um pouco disso, né? Não dá para você fazer RH para RH. Você tem que fazer RH de maneira profunda, de maneira completa, mas fazer RH sempre a serviço do negócio, né? Ou seja, você não tem que ser expert de finanças, né? Porque não é essa a sua fortaleza, não é isso que você escolheu. Agora, você precisa entender, a minha estratégia de longo prazo da organização está caminhando para cá, então eu vou adaptar aqui a minha estratégia, né? E fazer com que ela converse com o negócio. Então, assim, recomendações nessa linha, né? Hoje tem muito material disponível, tem coisas em mais diferentes formatos, né? Os podcasts, os artigos, as conferências, né? Os livros também. Acho que é importante, né? Também a gente está aqui cercado de livro, também ir para os clássicos, entender de onde as coisas vieram, né? Por que a gente chegou onde a gente está agora. Enfim, tem muita coisa hoje disponível. Excelente, super obrigado. Obrigado, Imagina. Dani. Muito Obrigada bom. a vocês. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Legal. E você também que nos ouviu, obrigado pela presença e curte, compartilha, bota seus comentários aí, ajuda a gente a crescer, o pessoal que seu acompanha like, o canal. Né? Exatamente. Valeu, obrigado. Valeu. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.